Fala pessoal, tudo bem? A gente continua recebendo um monte de pergunta legal. Por causa disso, então, o Doutor Responde está aqui para ajudar você a sanar todas as suas questões dentro do mercado da estética, beleza e cosmética. A primeira pergunta de hoje veio lá do Rio de Janeiro. A Cristiane mandou dizendo o seguinte: Rafael, todo laser dói? Boa pergunta, hein, Cris? Então vamos desmistificar isso e entender que não é todo laser que dói. Depende da potência do laser utilizado. Como assim? Existem 3 classificações de potência para você tratar com um laser. Pode ser um laser de baixa potência, de média ou de alta potência. Cada potência tem uma finalidade própria. Os lasers de alta potência têm a finalidade de destruição do tecido. Então, por exemplo, um CO2 fracionado, ele tem uma potência alta e isso faz com que, quando ele atinja a pele, ele atinja de 80 a 100 graus Celsius. Ele queima. Esse você vai sentir realmente desconforto. Os de média potência, geralmente eles fazem a temperatura subir a cerca de 60, 70 graus. Não gera destruição do tecido, mas gera um tanto quanto de desconforto. A função deles geralmente está mais correlacionada à terapêutica de fotodepilação ou depilação a laser. Já os de baixa potência, eles não têm característica de induzir aumento da temperatura, muito pelo contrário, eles têm a característica de modulação biológica. Por exemplo, se você recebeu um corte num procedimento ou num acidente, você quer que esse tecido seja reparado, aumente a produção de colágeno e para isso seu corpo precisa ter mais energia. Quem vai sinalizar para o aumento da energia no seu tecido é a luz vermelha desse laser de baixa potência. Então não pensa que às vezes o tratamento escolhido para você foi um laser de baixa potência que ele tem menor resultado. Não, nada disso. Cada um para qual sua finalidade, seja destruir o tecido, inflamar a região área tratada ou modular as condições fisiológicas. Pergunta para o seu profissional da estética. Todos eles são plausíveis e viáveis dentro de um tratamento eficaz. A outra dúvida também chegou de São Paulo, da Maria Helena. E é uma dúvida muito comum, já cansei de ouvir ela e muitas pessoas ainda mal interpretam isso. Ela mandou o seguinte: Rafael, eu sinto muitas dores quando eu faço procedimento de drenagem linfática. Isso é normal? Olha, Maria Helena, não é normal não, tá? Por quê? A drenagem linfática é um procedimento que não gera dor. Por quê? Todas as manobras, todos os recursos utilizados para a condução da linfa, eles são induzidos com baixa pressão tecidual, ou seja, toque suave. Se você sente dor ao longo do procedimento, pode ser que o profissional ele está errando a mão na intensidade, porque ela não tem que doer. Observa se você ficar com algum roxo, também não é esperado para esse tipo de procedimento. Nenhuma condição pode gerar dor na drenagem? Pode sim, às vezes no momento do pós-cirúrgico, mas porque o tecido ele está todo demasiado, com excesso de inflamação e ainda assim, ao término do procedimento, é muito mais comum a pessoa sentir sensação de alívio e conforto do que dor. Dá uma sondada mais funda com relação se o que está sendo apresentado para você é realmente uma drenagem linfática ou uma massagem modeladora. E ainda assim, toma atento, porque a massagem modeladora ela pode gerar desconforto? Até pode, por conta da pressão, do atrito, mas ela não pode gerar roxos intensos. Se você ficar roxo muito intenso por causa da massagem modeladora, pesou um pouquinho na mão e isso gerou ruptura de capilares, que não é a proposta da técnica. Próxima pergunta chegou lá de Curitiba, do Thiago. Ele quer saber o seguinte: estamos no verão. Ele foi numa clínica e indicaram o procedimento de peeling. Ele quer saber, mas eu posso fazer peeling no verão? Resposta fácil: sim. Peraí. Não era o que eu estava esperando ouvir não. Pode ser feito peeling no verão? Pode sim. O que vai te dizer se é possível ou não é a classe do agente esfoliante utilizado. Porque, pessoal, peeling não é só ácido. Existem 3 formas de você induzir uma agressão peeling. Pode ser uma agressão física, ou seja, uma esfoliação. Pode ser uma agressão enzimática,
feita com enzimas que vão quebrar as proteínas da superfície da pele, e eu posso utilizar a classe dos ácidos. Geralmente, a classe física e enzimática são recursos disponíveis na época do verão. A classe dos ácidos demanda de alguns cuidados extras, porque alguns ácidos geram aquilo que é chamado de fotossensibilização. Ou seja, na presença da luz, a pele pode ficar mais suscetível e sensível à radiação e com isso queimar mais fácil. Independente de qual for o recurso, você sempre deve investir em fotoproteção. Por quê? Se você promover um afinamento da pele, isso fez com que ela fique mais suscetível ao ataque da radiação. Então capricha no reforço do filtro solar, o fotoprotetor, sobe o FPS para ter certeza que não vai ter nenhum problema com mancha, porque é possível. Utilizando a classe certa e o nível de agressão certo, você consegue ótimos resultados. Próxima é de outro menino, ó, chegou de Cuiabá. Rodrigo quer saber, faço a barba, por que os pelos encravam? Rodrigo, essa é uma pergunta muito comum e que às vezes só alguns cuidados no seu barbear já pode favorecer bastante. Primeira característica, o que é o encravar do pelo? O que a gente chama de foliculite. Existem dois tipos de foliculite. A foliculite real, que é aquela que o pelo ele não tem força suficiente para romper a pele, e a pseudofoliculite, que é aquela que o pelo ele consegue romper a pele, mas ele encrava e volta a furar de novo o tecido. Tanto é que quando você puxa, você vê que ele sai por completo e a ponta estava de um lado, mas o corpo, a raiz dele, estava saindo de outro furinho. Tanto um quanto o outro podem ser resolvidos por alguns simples detalhes. Primeiro, o pelo pode não ter força suficiente para romper a pele. Você deve investir bastante em esfoliação, então mantenha um esquema de esfoliação semanal ou até 2 vezes por semana, dependendo de como for a espessura da sua pele. E se ela estiver sempre bem hidratada, fica mais fácil para esse pelo conseguir romper o tecido e ir para a superfície. Detalhe 2, observa como que você está utilizando o barbeador. Se você tem a pele muito sensível e passa o barbeador contra o sentido do pelo, isso pode favorecer o seu encravamento. E sempre faça a barba com a pele preparada, ou seja, coloca um pouco de emoliência, aumenta a hidratação desse tecido. Faz ela, às vezes, com a pele já preparada com uma toalha quente, isso deixa o tecido muito mais flexível e mais fácil para o trabalho da lâmina. E sempre manter a hidratação do pós. Pele hidratada é uma pele saudável e é menos foliculite para você. Inclusive, se ela for oleosa e acneica, vê se não pode estar sendo contaminação com um pouquinho de carga bacteriana. Nesse caso, vale a pena investir nos produtos de acne. A próxima pergunta que mandou foi a Helena de Campinas. Ela perguntou o seguinte: Rafael, me apareceram estrias vermelhas. E agora? Tá na hora de tratar ou eu espero elas esbranquiçarem para eu começar o tratamento? Helena, essa é uma dúvida muito comum. E ó, te digo, corre, trata agora. Por quê? A estria, na verdade, no seu primeiro estágio, ela é vermelha. É logo que aconteceu a ruptura da fibra da camada dérmica. A estria é uma cicatriz, é uma ruptura que acontece, ó, por dentro do tecido. Por causa disso, ela fica vermelha, ela está no estado inflamatório. Nesse estado inflamatório, é o melhor momento para você ter melhores resultados, porque você precisa só favorecer o processo de regeneração da pele. Agora, se a estria já ficou branca, você precisa fazer um processo um pouquinho mais complicado e mais longo, porque a estria branca já é uma estria cicatrizada, ou seja, você já fechou o quadro de reparação da pele. Então, o primeiro ponto é gerar uma inflamação. Você vai ter algum recurso que vai machucar a sua pele, vai deixar ela inclusive com essa característica vermelha novamente, para daí entregar todos os princípios ativos que vão tratar e vão fazer melhorar. Lembrando que a estria é uma cicatriz atrófica, ou seja, é uma cicatriz que você perdeu volume. O tratamento da estria branca, a gente confunde um pouquinho o momento de interpretação de resultados, porque ó, pensa assim comigo. Eu tenho uma cicatriz aqui profunda. Primeira coisa que eu tenho que fazer é densificar esse meio. Então, ó,
ela vai se preenchendo de baixo para cima para depois eu ter realmente o fechamento das bordas. Então esse processo pode ser um pouquinho mais longo, levar um período um pouquinho maior. E não é zerar, hein, galera? Estria é melhorar, suavizar, disfarçar. Depois que você fez o preenchimento com o colágeno, se você ainda tem algum remanescente que te incomoda bastante, vale a pena pensar na micropigmentação, mas ela é só o último recurso. E a nossa última pergunta de hoje foi da Janaína lá de Belo Horizonte. Ela quer saber o seguinte: Rafael, estou grávida. Qual cosmético eu posso realmente utilizar? Qual é seguro? Jana, todas as mulheres grávidas têm que ter bem claro o seguinte: cosmético para gestante é um cosmético que na rotulagem vem descrito que é específico para a linha de gestante. Ah, é porque vai fazer mal para o neném? Nem sempre. A grande maioria deles não foi testada em gestantes, portanto não se sabe se ele vai fazer bem ou mal. Na dúvida, melhor não utilizar. Tá, Rafa, mas eu quero chegar no meu profissional da estética e pedir alguma indicação de fórmula para manipular. Que eu solicito? Eu indico para você linhas vegetalizadas, ou seja, óleos vegetais, argilas. Pessoal, para dar uma dica bem fácil com relação àquilo que a grávida pode ou não pode, cosmético que ela poderia comer, ou seja, bateu aquela fome, aquele desejo, vou comer esse cosmético. Se ela puder comer, ela pode aplicar. Essa é a característica do cosmético selecionado por uma pessoa que está gestante. Óleos como, por exemplo, de amêndoa, rosa mosqueta, maracujá, são todos bem indicados e vão gerar ótimos resultados para você. Pessoal, foi rapidinho, o Doutor Responde vai ficando por aqui, mas não acabou não. Se ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo pra gente que no próximo programa eu respondo tudo pra você. Só lembra de dar um like, comentar e se você quer ver algum outro vídeo, tá tudo aqui do lado. Até o nosso próximo Doutor Responde.